Olá, olá, vamos começar agora o nosso curso de Revit. O nosso modelo de ensino, ele é um pouquinho diferenciado de alguns, porque a gente acaba ensinando realmente o que o aluno precisa aprender. Então, esse primeiro vídeo, a gente vai só fazer um passeio, e é o que nós falamos assim, nós vamos navegar, aprender a navegar no desenho. Nós temos aqui uma perspectiva e o que nós vamos fazer é o seguinte: nós vamos vir aqui no canto e vamos desabilitar aqui a propriedade e vamos deixar apenas o navegador e vamos entender como que a gente navega aqui nesse projeto. Esse projeto, nesse primeiro momento, ele não está configurado com medidas em metro, que isso vai ficar para o segundo vídeo. Nós vamos começar aqui mostrando o seguinte: eu tenho aqui planta de piso, né? E aí tenho o level, o nível 1, 2 e 3. Para a gente poder entender um pouquinho a respeito desses níveis, que são importantíssimos, a gente pode vir aqui no corte e pegar uma seção dessa aqui, que a gente vai conseguir entender melhor. Aqui, olha, tem os vários níveis, né? E aqui ele está dizendo o seguinte: além do subsolo e fundações, que nesse momento a gente não vai utilizar, mas a gente vai trabalhar aqui com nível 1, 2 e 3. Ele está aqui em milímetros, então quando a gente vê aqui, ó, nível 0, para facilitar, o que nós vamos fazer nesse primeiro exercício é o seguinte: nós vamos renomear aqui. Então nós vamos chamar esse nível 0, esse level 1 aqui, vamos clicar com o botão da direita. Eu recomendo que sempre façam isso daí, dê identidade para cada um dos elementos, para a gente ter o controle realmente de o que é que a gente está mexendo. Então nós vamos chamar esse aí de térreo. Então esse é o nível térreo. Isso, térreo. Aí vocês vão observar que conforme eu der um OK aqui no level 1, ele vai levar o mesmo nome que eu adotei ali, quer ver? Isso porque ele pergunta primeiro se quer realmente mudar, e a hora que eu confirmo, ele automaticamente mudou aqui. Então, essa questão de fazer a mudança aqui e ele acontecer também no corte, é o que chamamos de paramétrico, né? O paramétrico é qualquer alteração que eu faça, vocês vão ver um pouquinho mais à frente com mais clareza, mas qualquer alteração que eu faça aqui, eu estou alterando todo o desenho. Então, olha, o nível térreo, ele está na cota 0. Aí nós vamos para o nível 2, que seria o primeiro pavimento, o pavimento superior. Vamos colocar como pavimento superior. Então, o nível 2 aqui, clico, peço para renomear, e é isso que vocês vão fazer, e vão colocar aí pavimento superior. Dá um OK. Ele pede se quer renomear, e a gente está vendo aqui, ó, a hora que eu clicar, ele alterou aqui para pavimento superior. Isso vai facilitar, porque quando a gente for navegar aqui na parte de piso, se eu clicar aqui no térreo, vou dar o exemplo aqui, ó, se eu clico no térreo, eu estou trabalhando na cota 0. Se eu clico aqui no pavimento superior, eu estou trabalhando no pavimento superior. Vamos voltar lá, só para a gente poder completar aqui. Nós vamos colocar o nível 3 como cobertura. O telhado, cobertura, vamos ficar mais elegante aqui. Cobertura. Dou um OK. Pede para confirmar, confirmei. Cobertura, OK? Então, nós vamos começar aqui. E tem o site. O que é o site?
O site é implantação, ele mostra exatamente o terreno todo e onde está a localização da casa. A gente pode clicar com o botão da direita e a palavra site vamos chamar de implantação. Ok. Então vamos lá, pavimento térreo. Quando eu clicar aqui, a gente vai fazer uma leitura aqui, olha. Eu estou usando o scroll para aproximar ou afastar, né? E é o mesmo esquema que da maioria dos softwares. Se eu coloco para cima, ele vai para baixo. Se eu coloco embaixo, ele vai para cima. Se eu coloco do lado esquerdo, ele vem para a direita. Se eu coloco do lado direito, ele vai para a esquerda. Se eu coloco no meio, ele vai para o meio. Então, olha, que é interessante é a gente ver o seguinte: a gente está fazendo uma leitura exatamente de toda a construção no térreo que está no nível 0, ok? Dá para entender isso? Então, aqui ó, o nível térreo é esse, daí eu vou aqui para o nível superior. Vocês repararam que aqui ó, o nível térreo está todo colorido, e quando a gente chega no superior, ele está preto e branco. Isso daí porque aqui na parte de baixo a gente tem aqui ó, se eu colocar, ele tem várias informações. Se eu colocar em cores consistentes, aí ele dá uma cor, e é claro, depois a gente ensina como adicionar essa cor, está atrelada ao material que será aplicado, né? E isso também vai dar um resultado depois na parte da renderização, né? Quando a gente quer só o desenho, né, aí a gente pede lá linhas ocultas, e aí ele fica exatamente sem o desenho, ok? Isso aí a gente vai ter uma aula só sobre isso daí. Mas esse primeiro contato que a gente está tendo é para poder entender a arquitetura do próprio programa. Bom, e a cobertura? Opa, a cobertura, o que acontece? Ela está mostrando aqui, ela tem algumas partes que ela está assim meio transparente, mas nós estamos exatamente em que nível que nós estamos aqui, ó? Nós estamos a 6,40 metros ou 6.400 milímetros aqui do térreo, ok? Então primeiro momento de navegar é aqui. Se eu for fazer alguma coisa no pavimento térreo, se eu for desenhar alguma parede, vamos pegar aqui só como exemplo. Se eu pego e desenho uma parede aqui, ó, estou desenhando em frente da construção, é claro que se eu colocar o superior, olha lá, a parede não aparece, porque eu desenhei. Claro que tem jeito de fazer aparecer, né? Mas a princípio ela não aparece porque ela foi desenhada no plano 0, ok? Deixa eu lá tirar a parede, né? Seleciona e dá um delete e tchau. Bom, aí uma coisa que a gente tem que tomar um cuidado muito grande é que aqui esse floor plan, né, que é exatamente a planta de piso. Depois eu tenho o ceiling plane, que é as plantas de forro. Vocês vão observar que eu só renomeei aqui a planta de piso, mas automaticamente a planta de forro ela respeitou a mesma nomenclatura. Então, por exemplo, se eu entrar no térreo, e olha, observe, a gente está ao térreo, tem porta, tem aqui tem janela aqui nesse canto. Se eu entrar no forro e entrar aqui no térreo, ele passa a ter uma configuração diferente, porque essa planta de forro é como se tivesse feito um corte a uns 2,5 metros, assim, quase rente, é planta de forro mesmo. É aqui nessa planta de forro é que nós colocamos aí toda a parte não só de forro,
como também a parte de iluminação. Então, ó, percebam que sumiu as portas. E é muito comum, eu sempre vejo a quem está aprendendo, ele vem aqui no térreo, ele vai colocar uma porta, vai colocar alguma coisa e não aparece a porta, não fura a parede. E aí ele, desesperado, ele acaba chamando o professor. Professor, eu não sei, eu coloco a porta, não aparece e tal. Quando você vem aqui na planta de piso, tem aqui uma quantidade de portas enormes que o aluno colocou. Então essa daqui é uma pegadinha, tomem cuidado se vocês colocarem alguma porta, objeto, elemento, janela e não aparecer, com certeza vocês estão no nível errado. E o Revit, ele respeita muito essa questão de nível. Então, ó, perceba o seguinte, ó, pavimento superior, também não aparece porta, nenhuma janela. E a cobertura não tem forro. Então, se eu clicar aqui, ó, simplesmente não aparece nada. Esses pontos que estão aparecendo aqui, eles são norte e sul, leste e oeste, tá? Isso aqui ele está atrelado também à nossa vista, que a gente vai ver daqui a pouquinho, as vistas laterais, ok? Então, deu para entender até aqui. Planta de piso, que eu navego por nível, né? Nível térreo, pavimento superior, implantação e assim por diante, e do forro também. Bom, daí nós vamos aqui nas elevações, aproveitando que nós colocamos aqui. Quando eu venho aqui em elevações, aí eu tenho aqui, ó, leste, oeste. Conforme eu clico aqui, eu vejo a fachada leste. Vocês estão observando a sombra e estão vendo que está preto e branco. Bom, aqui eu tenho aqui, ó, se eu clicar, porque a sombra está ativada, se eu clicar aqui, eu perco a sombra. E é claro, se eu colocar aqui cores consistentes, ele dá cor ao meu desenho, tá? Esse desenho, ele é um desenho, não é em perspectiva, tá, gente? Isso aqui é um desenho que ele é paralelo. Ele é um desenho isométrico, não. Ele é um desenho paralelo. Então, elas são linhas paralelas. Aí eu vejo aqui o norte. O norte aqui mostrando, inclusive, o terreno, como funcionaria. Isso aqui ele está fazendo um recorte, porque existe um corte passando aqui, que a gente já vai ver daqui a pouquinho. Olha lá, ele tem a sombra, eu posso vir aqui, tirar a sombra, se eu quiser. E eu recomendo que vocês façam as experiências. Coloque sombra, tira a sombra, põe a luz, experimente outros efeitos também, né? Tudo que nós estamos desenhando aqui, depois a gente leva para a folha. Mas vamos imaginar que isso daqui, como ele é paramétrico, qualquer alteração que você faça aqui, você está fazendo em todo o projeto. Olha, a gente tem aqui a face sul, né? E a face oeste, ok? Então, depois das elevações, a gente vai partir para os cortes. Mas os cortes, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui, por exemplo, em qualquer uma dessas plantas de piso aqui, vou pegar o térreo, por exemplo, né? E nós vamos aprender a fazer o corte agora. No primeiro dia de aula, a gente já vai fazer o corte. E eu peço para que vocês não pisquem, porque senão não vão ver acontecer o corte. O corte nós temos aqui. Nós vamos vir aqui em vista e a corte. Nessa aula, primeira aula, nós vamos só estar trabalhando com a navegação e com a vista aqui. Esses dois comandos, ó, tem um monte de comando aqui, mas esses dois são os dois principais da primeira aula. Então, eu estou aqui na planta, no nível 0, térreo, e aí eu venho aqui e clico para obter o corte.
Então, se eu der um clique aqui e eu vim até aqui, pronto, já está pronto o corte. O que eu posso fazer? Eu posso tanto vir aqui, ele é a seção 3, como eu posso aqui, ó, cliquei no modificar. Se eu der 2 cliques aqui, ó, 1, 2, opa, vamos lá. Se eu der 2 cliques aqui, pronto, o meu corte está montado, né? Ó, e ele está em negrito aqui, ó. Esse aqui é 1, esse aqui é o 3. Vou voltar lá e mostrar para vocês o seguinte. Até eu agora vou fazer uma coisa aqui. Eu vou clicar aqui no térreo e vou pedir aqui para criar 2 janelas. Aqui depois a gente vai explicar direitinho como é que funciona, mas aqui é só para que a gente possa fazer a coisa de maneira didática e vocês entenderem, já começar a entender o que é paramétrico, né, que é muito importante. Perceba que o corte está olhando para lá, né, e que eu estou olhando aqui eu tenho a lareira aqui, né, e eu estou olhando aqui a lareira aqui, né, ela está aqui e ele está passando, e a gente tem um pano de vidro aqui, ele está mostrando tudo direitinho, mas não está mostrando a escada. Agora perceba o seguinte, ó, conforme eu clico aqui, eu cliquei aqui no corte e aqui tem uma seta. Uma seta aqui, eu mudo a direção. A hora que eu clicar aqui, olha o que vai acontecer desse lado, que daí eu vou estar vendo o corte para o lado de baixo e com certeza vou ver a escada. Então a hora que eu clico aqui, ó, a escada aqui, ó, ok? E eu posso ainda andar com esse corte aqui, ó, vou andar com ele para cá para pegar melhor as informações que eu quero, ok? Tudo bem? Isso aqui, ó, para quem só para entender, eu tenho uma parede aqui que é essa daqui, por isso que eu não vejo a escada inteira. Mas se eu quisesse fazer um corte só da escada, isso também é possível. Então eu venho aqui, eu clico nesse ponto e nesse ponto aqui, e a hora que eu clicar aqui, eu tenho um corte só da escada. Pessoal, deu para perceber, porque a velocidade com que a gente faz um corte, né? E corte é uma das grandes dificuldades da maioria dos projetistas, né? Eu, como professor, a gente sempre pega desenhos errados, a planta bem resolvida e os cortes mal resolvidos. E o corte, ele é importante porque ele fala das alturas. Por isso, mais uma vez, a importância de ter os níveis, porque daí muda o nosso discurso técnico. A gente pensa exatamente nos níveis. Eu vou propor para vocês, daqui a pouco, né, que vocês acabem fazendo vários cortes aí. Só, por favor, não faça, dentro da norma, não faça corte na diagonal, porque ele não existe. Não é fazer um corte desse jeito aqui que não existe, tá? A gente tem ou faz um corte nesse sentido, por exemplo, né? E eu gostaria que vocês fossem entendendo melhor o projeto, porque dessa forma, com os cortes, facilita a vida da gente de entender, inclusive as alturas. Será que cabe alguma coisa embaixo da escada, né? Como que fica aqui a espessura da laje, o degrau, quantos degraus vai ter a escada, vai ter rebaixamento no banheiro, coisa desse tipo. Eu gostaria que vocês fizessem uma reflexão aí em cima deste exercício, né? Como é uma apresentação e a gente tem que encantar, eu vou voltar aqui no térreo. Olha lá, estamos no térreo. E aí, então, nós vimos o seguinte, nós vimos aqui, nós criamos as seções. Agora nós vamos criar as vistas 3D, a magia, uma das magias do Revit, né? Então, como eu prometido, a gente está só navegando e a gente vai vir aqui em vista. E a gente tem aqui
Se eu clicar aqui, eu tenho uma vista 3D isométrica, que, confesso para você, é um desenho feio pra caramba. É muito bom quando a gente está desenvolvendo, né? Mas ele é feio. Aqui, nós temos aqui desse lado aqui um orbit, que a gente consegue andar um pouco e ver a construção como ela é, né? No processo de desenvolvimento de um projeto, eu uso bastante a visão assim isométrica. Vou sair daqui, né? Tem essa figura aqui que é igual ao do AutoCAD. Conforme você clica, ele vai dando as visuais, né? Ele vai girando aí para pegar os vários ângulos, mas o mais interessante é realmente a gente trabalhar com o Orbit, né? Lembrando que aqui é o isométrico, que dá uma deformação no desenho e que fica feio. Para engenheiro, às vezes não tem nem muita importância, porque o foco deles são outros. Mas para nós, arquitetos, a gente tem uma certa preocupação. Então vamos dar uma melhorada nisso. De que maneira? Eu venho na planta e aqui eu peguei a planta de forro. Não, vamos pegar a planta aqui do piso térreo. Vou fechar aqui para mim não cometer esse erro novamente. E aí o que eu vou fazer? Ao invés de eu clicar aqui no isométrico, ele tem uma janelinha aqui. Eu vou pegar minha câmera fotográfica e aí eu vou dar um distanciamento. E essa câmera, ela fala o seguinte, que a pessoa tem 1,75 m e ele está com a máquina posicionada no nível do terreno, está certinho. Então ele vai pegar aqui, eu vou pegar uma distância, e aí conforme eu estou abrindo aqui, ele está abrindo o ângulo de abertura, é o ângulo de visão que a gente tem, é como se fosse, isso aí ele chega mais próximo do que a gente está acostumado a ver. Então olha, eu me posicionei a máquina, abri mostrando o edifício que eu quero, e eu vou pegar o edifício inteiro. A hora que eu clicar, eu tenho ali o edifício, ele inteirinho montado, né? E é claro, eu posso vir aqui, vamos deixar mais bonitinho, tal, e a gente tem o edifício. Professor, eu posso girar? Claro que pode girar, olha lá. Aí é escolher dentro da anisotropia, né, um posicionamento que encante mais o nosso cliente, tá? Posso pôr sombra? Pode pôr sombra também. Se quiser deixar ele sem as cores também, tudo bem? Bom, só para que vocês vejam, então nós vamos fazer alguma coisa também, a gente tem que evitar. Então, quem não está acostumado, muitas vezes faz isso. Vem aqui, pega a câmera, eu quero fazer uma vista aqui. Aí ele vem bem pertinho e para aqui. E aí o que acontece? Ele não pegou a casa toda. E a hora que vai pegar, olha lá, ela fica um pedaço. Dá para melhorar isso? Dá para a gente mexer aqui, mas quando a gente começa a mexer aqui, a gente começa a dar distorção na perspectiva. Então ela sai daquele vista tradicional, porque o observador ele está muito próximo do objeto. Então, olha, dá uma olhada, até legal assim. Vamos fazer uma comparação dessa perspectiva com a que eu fiz anterior. Olha, isso porque o observador, ele dá essa distorção porque o observador ele está perto. Não, vamos colocar um coloridinho aqui, ó. Olha a diferença, a gente vem aqui, ó, a vista primeira que eu montei, que é vou colocar coloridinho também para convencer o meu cliente, e a vista com o observador perto. São duas coisas diferentes, né? Então a recomendação é que quanto mais longe vocês estiverem
do objeto, melhor. Ah, mas e se eu tiver que fazer uma perspectiva interna? Ok, então se for fazer uma perspectiva interna, vou pegar aqui essa lareira, eu clico aqui, interessante, e eu sempre ponho um pouco a mais, porque às vezes tem a janela, tem uma árvore do lado de fora que precisa ser vista, porque se eu parar aqui, olha o que acontece, ele cria essa coisa branca, que é uma base branca, porque parou a visão ali. Ó, essa é a vista 3D. Eu vou voltar novamente e agora nós vamos fazer o seguinte: a gente vai pegar aqui a câmera, vamos posicionar, vou pegar aqui a lareira. Ó, eu abri bem e agora eu clico e eu tenho aqui o meu ambiente, né? Tenho o meu ambiente aqui com a lareira. Pessoal que tem um pouquinho de dificuldade, olha, se eu mexo aqui, eu estou distorcendo ela. Esse aqui é o normal, né? Mas muitas vezes em perspectiva interna é até comum, a gente está acostumado a ver. A gente tem que ter o bom senso. Se eu começar a puxar muito aqui, ela vai distorcer demais. Mas às vezes há necessidade de mostrar um pouquinho para o cliente assim o ambiente como um todo, que nem tem a escada aqui, né? Ó, às vezes a gente quer mostrar um monte de informações para o cliente, né? Para o cara se sentir dentro do ambiente, mas é uma perspectiva distorcida, ok? Então eu vou sugerir para que vocês, usando aqui a câmera, produzam várias vistas aqui, tá? E aí eu vou mostrar o seguinte, ó, algumas vistas que a gente tem. Como eu falei, a gente pode, depois de gerado a imagem, escolher o melhor ângulo para facilitar aí a compreensão e valorizar o nosso projeto. Tem aqui, ó, a parte da lareira, que nós já fizemos. Tem uma outra vista aqui, a cozinha internamente, né, a parte da cozinha, a sala aqui, ó, ela não está renderizado, ela está normal. E tem uma coisa também que é muito legal, que é exatamente e vocês vão ter uma aula só disso aí, quando a gente faz a perspectiva, mas a gente dá uma fatiada nela, porque do ponto de vista de compreensão do projeto, tanto para o cliente como para quem vai executar, deixa eu tirar a sombra aqui, a gente consegue ter nessa informação, a gente consegue saber, por exemplo, se vai bater a cabeça na escada, como é que vai funcionar, se o cara daqui vai conseguir enxergar a parte de baixo, como que vai funcionar a questão do terreno, vai ter que ter um muro de arrimo aqui e assim por diante. Então, essa visão perspectiva em corte, ela, do ponto de vista para passar a informação para o cliente e para quem vai executar, ela é importantíssima, porque muitas vezes o desenho, olha só, a gente está vendo isso aqui, quando o cara pega a mão de obra pega para executar, ele às vezes, mesmo olhando todas as plantas, ele não consegue ter essa percepção de que aquela planta é esta casa aqui, né? Ele não consegue ter essa percepção. Então, vocês vão fazer aí o exercício de corte e na sequência, dentro aqui da nossa navegação, a gente vai parar aqui pela renderização. Então a renderização, eu vou só mostrar para vocês aqui, ó, por exemplo, essa aqui, ó, essa renderização aqui, ó, ele não está renderizado, mas na renderização que eu já vou mostrar, olha como é que ela fica renderizada.
A renderização, ela é uma imagem fixa, a gente não consegue rotacionar ela. Eu rotacionei, por isso que acabou ficando diferente. Mas quer ver? Aqui, olha, vamos mostrar aqui a lareira. E aqui a lareira a gente tem assim, ó, de alta qualidade. Isso aqui é uma renderização, olha lá. Ó. E baixa qualidade. Então, na medida que a gente aprender, vocês vão aprender a fazer as renderizações. É claro, tem todo um truque, melhorar a qualidade, o tipo de textura e vai por aí afora, né? Aqui é a mesma coisa, ó, Group Approach. Vamos ver, ó, é a mesma imagem, aqui eu não mexi, como que fica renderizada. Olha lá. E essa renderização é do próprio Revit. Aqui a cozinha, né? Como é que fica a cozinha aqui, né? E também para a gente encerrar aqui, ó, a sala. Eu tenho a sala, vamos ver ela renderizada. A renderização, dependendo da máquina, às vezes demora um pouquinho para entrar, mas eu vou falar para vocês. A gente vai fazer aqui uma experiência. Se demorar muito, eu vou acelerar um pouco o filme e daí já mostro ela acelerada. Mas a gente vai começar assim do zero. Eu vou vir aqui, ó, e é o que vocês vão fazer aí nessa primeira aula, porque tem que saber navegar mesmo, passear nesse projeto. Olha, eu vou abrir um pouquinho aqui. Eu vou escolher um ângulo legal, porque aquele negócio, se eu tenho a oportunidade de mexer na minha maquete, aqui, ó, mexi, tá aqui. Para mim renderizar, eu não preciso colocar cor, porque todos esses materiais que estão aplicados aqui, eles já têm cores, né? Então o que eu faço? Ó, eu estou em vista e aí eu venho aqui, ó, renderizar. Nesse primeiro encontro com a gente, ensinando a renderizar, é claro que vocês vão achar que já aprenderam tudo. Não, gente, isso é a pontinha do iceberg, tá? Tem muita coisa importante para aprender. A gente só vou pedir para que vocês coloquem aqui média, porque o rascunho fica muito sem vergonha. A gente não vai configurar nada aqui, vai ter uma aula só de configuração. Então colocou média e pede para renderizar. E aí aquilo que eu falei para vocês, dependendo de cada máquina, a gente tem um tempo de renderização, né? Então vamos aguardar. E daqui a pouco ele começa a fazer a renderização. Olha lá, já está correndo aí. Beleza? Olha que bacana, não? Vocês perceberam? Eu não precisei nem parar a gravação. Ele foi de uma vez só. E só para mostrar assim, ó, exibir o modelo. Ó, ele era esse aqui e ele renderizado é esse aqui, ó, ok? É claro que não trabalhamos com luz natural, com luz artificial. Aqui não foi, simplesmente só mexemos aqui e fizemos a renderização. Bom, a hora que eu fechar aqui, isso aqui vai embora para sempre se eu não salvar, mas eu não vou salvar não, porque a hora que eu quiser a gente vem e faz novamente. Olha lá, pronto, foi embora. Ele não entrou no hall. Se eu salvasse, ele ficaria aqui entre os projetos, né? Apareceu aqui um quadrado pedindo para se queria salvar ou não, né? O que acontece, isso sempre vai aparecer. E eu já aproveito e falo nessa primeira aula que quando você salva, ele mesmo já faz um backup, mas quando você salva, você está garantindo um arquivo, um backup até esse ponto que você salvou,
né? Porque quando ele trabalha com muitas informações, né, não é só a informação de projeto, entra de especificação, de quantitativo, né, dimensionamento, parametrização e vai por aí afora. Então ele sempre vai pedindo para salvar. Se você não está salvando, ele está fazendo o backup dele por conta dele. Mas quando você salva, você tem a garantia de que todo o seu trabalho ele foi feito. Bom, nessa primeira aula eu quero que vocês trabalhem com essas ferramentas que eu passei, que são a navegação, né? Vim aqui no Vista, corte, perspectiva, máquina fotográfica e a renderizaçãozinha. E daqui a pouco a gente volta aí falando de outra ferramenta. Por enquanto só isso. Treine bastante, brinque bastante dentro desse projeto que a gente está trabalhando, ok? Um abraço a todos.